Alguém está pedindo que nós reflitamos um pouco sobre a alegria neste trabalho. Porque a pessoa experimentou muita alegria em um recente encontro e gostaria de compreender um pouco como é que essa energia age aqui. Bem, vamos ver quais são as primeiras alegrias que um ser sente. Qual será a primeira vez que um ser sente alegria na vida? Nós sentimos alegria pela primeira vez, não quando temos felicidade ou quando somos contentados ou quando estamos satisfeitos com a vida ou com as coisas. Nada disso é alegria. Isso são outras manifestações. A primeira alegria que nós sentimos, e quem já sentiu a conhece, é quando a gente percebe que despertou para o caminho espiritual. Quando a pessoa percebe que ela despertou, que ela não está mais dormindo para isso. Esta é a primeira alegria da vida. Isto é, das vidas, né? Porque isto é uma série de vidas, o desenvolvimento desta energia. Então esta energia começa a desenvolver no momento em que o ser percebe que despertou para o caminho. Isto é uma alegria que não é perene, ele não vai sentir isto perenemente, ela vai voltar depois. Mas isto é a primeira alegria de um ser. E a vida que é marcada por esta alegria é uma vida muito importante, porque naquela vida ficou aberta a porta para esse sentimento poder ir acontecendo. E essa alegria que se sente quando se despertou e se reconhece o caminho, isto é uma alegria que não morre mais. Ela pode não se fazer mais consciente com tanta força, com tanta presença, muitas vezes, mas ela é inesquecível. E a partir desta alegria, o ser começa uma vida diferente. Depois, ele sente alegria de novo quando ele se sente firme no caminho. Esta é a segunda alegria. E esta segunda alegria, esta segunda manifestação da alegria, ela é tranquila, ela é silenciosa. É uma manifestação diferente daquela primeira. Aqui é uma alegria que vai se instalando. Não vem assim de repente isto. Isto vai sendo percebido. E na vida em que a gente sente isto, esta vida fica muito marcada. E daí por diante não há mais retorno. Nunca mais se fica triste internamente. Sim, porque eu não estou falando de gente que ri toda hora, eu estou falando de sentimento interno, estou falando de coisas internas. E a terceira alegria que nós sentimos na nossa existência é quando nós percebemos que estamos compreendendo mais, que a consciência está se abrindo
Isto é uma vida muito especial. E quando o indivíduo percebe que ele está começando a compreender coisas que ele não compreendia, que ele está começando a ver coisas que ele não via, que ele não percebia, e isto já é fruto dele ter persistido no caminho, dele ter tido uma certa persistência. E essa alegria de quem está compreendendo mais, de quem está percebendo que a consciência está se abrindo, isto é uma coisa indescritível, que só quem está passando por isso, ou só quem já passou por isso, sabe o que é. E isto é uma coisa tão forte, esta alegria é sentida de forma tão forte, tão real, que aí certos temperamentos ficam sempre alegres, externamente também. Então nós não estamos falando da alegria das pessoas, que não é alegria, que são coisas de temperamento. Nós estamos falando desse sentimento interno, que é o que se trabalha aqui, que é o que se descobre aqui, o que é o que a gente reconhece aqui. E quem chega a essas três experiências de alegria, que podem não se dar na mesma vida, quando parece que a gente teve as três na mesma vida, é porque as duas primeiras a gente estava recapitulando. Não é possível ter isto tudo na mesma vida. Porque isto é uma conquista da alma muito grande, e uma conquista da mônada também muito grande, uma vida só não dá. Mas alguns podem ter esta impressão, ou esta ilusão, de que conheceram numa mesma vida a alegria por ter despertado para o caminho, a alegria por sentir-se no caminho e não poder mais voltar, e esta alegria de estar compreendendo mais. Mas isto não é real. A alegria daquela vida, aquela que é nova, é essa de estar compreendendo mais. E as outras duas foi recapitulação. Porque a gente não pode ter esta terceira alegria sem recapitular as outras duas. Então são vidas muito ricas, estas vidas nas quais a gente sente as três alegrias. São vidas muito ricas, nas quais a gente percebe na pessoa uma profunda transformação. E para aqueles que já sentiram essa alegria de estar compreendendo mais, de estar realmente vivendo, não? Então o trabalho dá a possibilidade de nós conhecermos a quarta alegria, que é uma alegria mais profunda e que existe uma imagem oriental que procura explicar esta alegria. E isto é a imagem de um ser completamente tranquilo, completamente abandonado sobre uma flor, e essa flor sendo levada pela corrente de um grande rio. Isto seria uma entrega total, e uma entrega tão grande que a gente não chega a perceber o quanto seria frágil aquela flor naquela água corrente. E se a pessoa está inteira nesta entrega, ela não só nem realiza, nem pensa na fragilidade da flor, como ela também nem pensa
enquanto pode ser profundo aquele rio e quanto seria perigoso afundar ali. E a pessoa está nesta situação inteira e entregue quando não pensa nestas duas coisas. Ela está vivendo em cima dessa flor levada por esta corrente. Isto é a situação que a energia do trabalho procura proporcionar às pessoas. E esta é a quarta alegria. E esta alegria é muito grande, porque a pessoa não se dá conta dos perigos que uma pessoa normal, não entregue, correria ali. Para ela esse perigo não existe, ela não se dá conta. Então aqui, esta pessoa, por estar entregue sobre este veículo tão frágil, sobre esta vida tão frágil, sobre esta vida tão sem segurança externa de espécie alguma, e nessa corrente que ela não pode controlar, ela não pode nem guiar a flor, aí a alegria imensa que a pessoa sente é porque a uma certa altura ela percebe que não tem mais esses medos que as pessoas aqui na Terra têm. Mas é só quando ela está aí, nessa situação, é que ela vai dizer, bom, para mim o medo das pessoas em mim não existe. Esta é a quarta alegria. É a alegria de você reconhecer que não está mais misturado com o medo, que você não tem mais compromisso com o medo, que você não está mais tolhido, nem paralisado, que você não está mais congelado pelo medo, que aquilo está fluindo. Quem está nessa alegria, ou quem já foi, digamos, marcado por esta alegria, estes são os seres que transmitem alegria para os outros, na realidade, no serviço da alegria. Porque transmitir alegria é uma forma de serviço. Nem todas as pessoas viveram estas etapas, ou às vezes estão sendo treinadas para essas etapas concomitantemente. Então aqui, as pessoas que estão sendo treinadas, ou que estão sendo provadas, ou que estão no meio deste caminho do reconhecimento da alegria, as pessoas precisam de uma ajuda. E esta ajuda é aquilo que estes seres que já passaram por essas 4 etapas transmitem, irradiam. E isto é uma irradiação, isto é uma forma de ser, isto é aquela possibilidade de você transmitir alegria ao outro. E o outro, que já está internamente sintonizando com estas coisas, lá no ponto em que ele está de sintonia, ali ele se reforça. Não é que ele vai ficar alegre com você, porque ele ainda não chegou nessas etapas. Mas ele vai aumentar o grau de alegria dele cada vez que esta irradiação for doada, cada vez que isto se der. E quando um ser está a serviço na transmissão da alegria, ninguém mais duvida que este ser está alegre. Este ser está alegre. E isto não é mais razão de dúvida para ninguém. Todos percebem
que ele está assim e todos veem nisso um referencial. E isto aumenta a aspiração dos outros para chegarem neste estado. De forma que servir através da alegria é uma forma de serviço das mais necessárias. Porque enquanto está acontecendo todo esse processo do desenvolvimento da alegria, todo este processo do indivíduo se reconhecer no caminho, se considerar no caminho, né? Do indivíduo aperfeiçoar a sua entrega no caminho, então tudo isto é muito marcante, não só para a vida que o indivíduo está naquele momento desenvolvendo, mas isto é muito marcante também para a alma que está lá dentro, vivendo isso, transmitindo isso e confirmando isto e aumentando isto. Quando a alma consegue passar isto completamente para o seu campo de serviço, porque o campo de serviço de uma alma não é só aqui encarnada. Se ela está encarnada, a transmissão da alegria é aqui. Essa demonstração de entrega segura, de entrega que nada duvida, de entrega que não tem medo, de entrega que não olha para lado nenhum, nem para frente nem para trás, é uma entrega fiel, cega. Se a alma consegue colocar os veículos nesta linha, se ela está encarnada, ou se ela não está encarnada, isto vai acontecer no nível dela para outras almas que estarão em contato com ela. E isto é muito importante para a alma ter realizado isto. E isto é muito importante também para a pessoa que é esta alma aqui embaixo, aqui encarnada. Porque isto é muito importante, porque agora a vida desta alma, ou a vida desta pessoa, se a alma está encarnada aqui, isto são vidas que são de valor para mais de um mundo, para mais de um plano. E se está encarnado para mais de um mundo como este, então a alma encarnada pode estar servindo a alegria aqui e ela mesma, num outro plano, pode estar prestando este mesmo serviço em outros mundos, para outras vidas, para outros seres, de outras formas. Então a alegria é um caminho amplo, pode-se dizer um caminho até infinito, porque quando isso está bem presente, bem resolvido, bem realizado na alma, aí isto na alma é transformado e a alma então vai conhecer outros estados. Uma alma que já é alegria, uma alma perfeita em alegria, é uma alma muito preciosa, muito rica para o plano de Deus, para o plano evolutivo. Mas os sentimentos que esperam esta alma vão muito além deste da alegria. Os outros sentimentos, além da alegria, aqui na Terra não se pode experimentar por muito tempo. Pode-se ter vislumbres além da alegria, mas não perduram tanto quanto pode perdurar a alegria. De forma que a alegria, apesar de ser um estado da nossa vida espiritual, a alegria
pode ser também uma situação humana. Mas os outros estados, além da alegria que a alma começa a experimentar, aqui na Terra não é possível que perdurem. Mas, com a alegria já presente, esta alegria se amplia ainda mais quando se percebe que num outro plano ele já está experimentando as outras coisas. Então ele começa a ter uma alegria muito maior por coisas que ele não sabe o que é. E isto é a maior alegria que se pode ter neste mundo. Isto é a situação de mais alegria que se possa experimentar. E hoje, quando esta pergunta foi entregue, nós fomos reconhecer o nosso canto dedicado à alegria, que é aquele cântico chamado Sicuma. Um sinal me deste lá daquelas montanhas, o céu aproximou-se e conheci a alegria. Esta foi a oferta do trabalho, a alegria. Este cântico está relacionado com uma grande alegria, que é aquela de inesperadamente nós percebermos a presença da hierarquia. No meio de tanta alegria que nós descrevemos, aí no meio, num certo momento, tem este momento que nem todos experimentam muito comumente. E isto de você de repente estar assim diante da hierarquia, isto de você de repente perceber a presença da hierarquia, isto vai mudar o seu ser. Isto vai confirmar em você esse estado inconcebível humanamente, que é a alegria. E é isto que este cântico marca, isto é que este cântico comemora. Porque quando você passa pela alegria de ter um sinal da presença da hierarquia, quando você passa por esta alegria, daí por diante, cada relacionamento que você vive, cada nova presença que você encontra, mesmo aqui na Terra, ela vai se tornando refinada, ela vai se tornando sutil. Então, depois desta alegria de você ter recebido o sinal desta presença hierárquica, que no cântico é representada por Sicuma, pelas suas luzes, suas naves. Então aí, depois desta experiência, todos os seus encontros aqui na Terra trazem refinamento, trazem elevação. Isto é o que este encontro te doa, te dá. Então nós precisamos estar atentos, porque depois de termos tido esta alegria, da tua face rubra mandou-me a vibração, esqueci as dores todas, hoje estou bem junto a ti. Depois desta alegria, este refinamento, esta sutileza, esta beleza dos relacionamentos, mesmo entre seres iguais, mesmo entre seres semelhantes, isto fica bem palpável para a pessoa, isto fica bem presente. E é aí que a pessoa vai começar a conhecer a beleza da união com os outros seres.
E quem batizou esta pessoa, quem marcou esta pessoa, quem iniciou esta pessoa a este relacionamento superior, que não tem nada a ver com tudo que ela fez até agora em matéria de relacionamento. Então isto é a alegria. Isto é realmente uma alegria muito grande. Isto se chama uma alegria superior. E esta alegria que está descrita no canto de Sicuma, disse: aqui no mundo lembro-me sempre da minha origem, de ti, irmão. Isto é uma grande alegria. É quando você deixa de sentir, quando você deixa de perceber o limite, não só entre você e o outro, porque aqui a alegria superior, aqui já possibilita isto. Mas quando você rompe o limite entre a hierarquia e você, quando esses limites se diluíram, e aí que você vai se recordar da sua origem. Porque a nossa origem não é aqui. Para nós podermos recordar a nossa origem, precisa deste encontro, precisa deste batismo, precisa desta união, precisa desta reunião com quem já está consciente da sua origem, que é um membro da hierarquia, que está até visível quando é necessário. E finalmente o cântico encerra esta etapa deste tipo de alegria, quando diz: não mais te esqueço, vivo amando, irmão do cosmos, contigo estou. Então a alegria uniu completamente. E aqui a pessoa vai conhecer esta alegria da união da forma mais sublime que se possa conhecer na Terra. Mas esta forma mais sublime não é pela união com nada terrestre, não. É pela união com a hierarquia. É pela união com aquilo que já é além da Terra. E a presença da hierarquia aqui, entre outras funções, tem essa, de nos iniciar nesta alegria extraterrestre, nesta alegria não deste mundo. Então o caminho da alegria é amplo, cada um está numa etapa deste caminho, mas todas essas etapas são sempre rememoradas e são sempre possíveis dentro deste trabalho, desde que nós estejamos, não é, abandonados naquela flor e entregues à corrente, sem nem termos presente a fragilidade da nossa situação e o mistério que é o curso daquele rio e a profundidade daquele rio, os abismos que existem no fundo daquele rio. E tudo isso é possível. E aqueles que conhecem a alegria, de alguma forma, em algum grau, se lembrem de aplicar isto nos momentos de crise, nos momentos difíceis, nos momentos em que há desespero, não? Que se nós estivéssemos mais em contato com certos ambientes, já veríamos esse desespero totalmente instalado. Mas somos uns resguardados que não estamos em contato direto com o desespero já existente. E nós nos lembrarmos de quando o desespero alheio estiver na nossa frente, nós nos lembrarmos e nós reafirmarmos esse sentimento da alegria. Por isso que se estava dizendo que não tem nada com estar sorrindo e rindo,
porque seria muito contraproducente. Você está sorrindo, rindo, diante de uma pessoa desesperada. Alegria não tem nada a ver com isto. Tenha isto presente, porque a alegria é muito importante nestes momentos de sofrimento. Sofrimento do próprio ser, porque se ele começa a sofrer nos seus corpos, ou se ele começa a se deixar levar por esse sentimento negativo, então ali ele que traga alegria, ele que invoque a alegria. Porque se ele já sentiu alegria, se ele já conhece a alegria, ele invoque isto, ele traga a alegria para dentro desses momentos de crise. E se nós trazemos a alegria para esses momentos que as pessoas chamam de difíceis, para esses momentos de crise, aí nós vamos perceber bem claramente o valor da tensão, o valor da opressão, que isto não é só negativo. Mas quando isto está presente e você se lembra da alegria e você traz a alegria não vai dissolver a sua opressão. A alegria pode não ir diretamente dissolvendo aquele desespero. A alegria vai trazer a compreensão do quanto aquilo pode te transformar, ou do quanto aquilo pode transformar o outro. Então, se existem pessoas tão desesperadas, não é que Deus tenha descuidado delas, é que elas, por não conhecerem a alegria, ou por não se lembrarem da alegria, naqueles momentos não percebem o que aquele desespero, o que aquela opressão, o que aquela situação chamada difícil está trazendo. Então a alegria é realmente muito importante. A alegria é essencial. E quanto mais nós vamos nos aproximando desses momentos de desespero universal, desses momentos de enlouquecimento coletivo, que não nos esqueçamos da alegria, que não nos deixemos levar por essa opressão, por esse desespero assim tão facilmente. Pode estar todo mundo desesperado, todo mundo inseguro, todo mundo sofrendo, mas você está em cima daquela flor e sendo levado, e esquecido de tudo isso. Porque é nesses momentos que realmente a alegria vale para o mundo. Senão está valendo só para você. E valendo só para aqueles que estão em torno e que usufruem da sua irradiação. Mas aqui, esta alegria vai realmente penetrar esse desespero do mundo e aí passa a ser um serviço mundial. E esta alegria vivida nestes momentos críticos, esta alegria é transformadora, inclusive dos fatos, ali naquela hora. Só que não teríamos que ter expectativas. Teríamos que invocar alegria e não ficar como os demais, naqueles momentos. Teríamos que realmente invocar alegria, não esperar nada, mas saber internamente na fé que aquilo está transformando aquele fato. Em algum plano, em algum nível, aquele fato está sendo transformado. Agora, quem pode unir isto com um belo sorriso, é claro que todos ficam muito gratos. Mas que o sorriso realmente tenha isto na sua essência.